Olá pessoal. Chispas congela. Outra vez? Sou sempre eu ainda por cima que me lembro, pá. Olha, Eu vou-te perdoar, Ricardo. Vá, volta. Lá. Ok. Já não alinhamos nisto. Não somos crianças. adiante. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos ao Duas Treta, mais um episódio hoje. Com João Coutinho, E o Ricardo Marques. hoje sobre... Venezuela. O que é que se Sobre a Venezuela. passa lá em baixo, ao pé daqueles países todos? Aquilo está uma confusão. Exatamente. Vamos tentar analisar a questão, ver o que é que se passa com factos. Perceber o que é que está a acontecer, perceber o que é que aconteceu, como é que isto chegou aqui, quem é Hugo Chávez, quem é Nicolás Maduro, quem é Juan Guaidó. O que é que se está a passar lá neste momento? Que é que é golpe de Estado? Venezuela? Será que não é? Um país, assim, o que é um país? Fronteiras e cultura e tudo mais. Exatamente. E vamos tentar apresentar aqui uma versão mais ou menos o mais objetiva possível, Exatamente. o menos clubística possível, Exatamente. O Venezuela Futebol Clube. com uma opinião nossa, mais nossa no fim, Exatamente. mas com os factos antes, para vocês também poderem fazer a vossa opinião, perceberem o que é que se está a passar e pronto, perceberem o caos Exatamente. que está lá em baixo. Ok, antes de passarmos à Venezuela, pessoal, Facebook, Twitter, YouTube, Anchor, Instagram. e depois as plataformas todas, Spotify, essas coisas. É procurar Duas Treta. É, basicamente, E podem encontrar na descrição. sim, exatamente. Exatamente. Duas tretas, se pesquisarem DDT, ignorem os da RTP, já sabem. Exatamente. E o Duas Treta Café, que é não sei onde, também não é isso? Há um Duas Treta Café. Opa, Cá em cima, pronto. por acaso. Oh, bela. Quando crescermos vamos comprar o café. e pessoal, deem follows e subscribes em todo lado, comentem. Nós vamos começar a meter mais conteúdo para além do nosso próprio conteúdo, e começar a meter notícias, partilhar etc, mais no links Twitter, e tudo mais. etc. E vamos continuar a tentar dar o máximo engagement possível engajamento, não é? Possível nas redes todas, comentários no YouTube, tentamos sempre responder e ser algo interativos com o pessoal. Por isso, deem-lhe, que vamos agora nós dar-lhe também na Venezuela. Ok, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Venezuela. E se calhar eu aproveito e começo já aqui a falar da Venezuela. De como é que chegamos a este ponto, não é? Exatamente. Como é que isto começou? Pronto, é assim, para quem não sabe, a Venezuela era uma colónia espanhola. Novidades nestas horas. Descoberta por Colombo. Mas agora falando a sério, conseguiu a sua independência no início do século XIX, fruto da perda de controlo de Espanha nas suas colónias da América do Sul por causa das invasões napoleónicas. No meio de todas as revoluções sul-americanas de independência. Foram uma a série delas maioria no todas século seguidas. XIX. Todas elas muito seguidas. O século XIX e o século XX foram a época da descolonização. E pronto. E acontece isso. Até hoje em dia, uma série de governos, muitos governos opressivos, controle militar, esporádico, essas coisas todas. Exatamente. Sim. Que foi algo que aconteceu imenso na América do Sul. Chegámos ao Hugo Chávez. Anos 90, final dos anos 90, Hugo Chávez, coronel, chega ao poder, fruto do descontentamento dos venezuelanos para com os sucessivos governos corruptos e destrutivos. Hugo Chávez chega ao poder e impõe uma revolução bolivariana. Ou seja, promete não ser corrupto, não é? É o que todos dizem. Pronto. Mas pronto, uma revolução bolivariana, que é essencialmente uma revolução quase marxista. Praticamente marxista, muito fiel aos ideais. E traz e implementa uma constituição socialista, essencialmente, com muitas políticas económicas socialistas e populistas financiadas pelo petróleo. Para quem não sabe, a Venezuela é o país do mundo com as maiores reservas de petróleo. Comprovadas de petróleo. Exatamente. Pelo menos comprovadas. 20% das reservas dos países da OPEP, ou seja, 20% das reservas da OPEP são venezuelanas. Para terem uma noção do que é que isto significa, a Venezuela é o país do mundo com os preços de gasolina mais baixos, custa 1 cêntimo ao litro. É isto.
poupava tanto dinheiro se fosse assim. Não, O problema era o resto. O problema era a comida, depois O problema custar era 10 euros uma exato. batata. Exatamente. Mas E há pronto. 1 quilo de carne, acho que é tipo 20 euros, uma coisa assim de género. O salário mínimo na Venezuela neste momento dá para comprar 2 tomates e uma cenoura, uma coisa deste género. Isto é um salário mínimo de um mês de trabalho. Paraíso socialista. Exatamente. Adiante. Eu não quero estar Mas a aqui gasolina é barata, por isso pronto. Exato. Opa, eu bebo gasolina. Exato. E para além disso, e fruto disto, desta Revolução Bolivariana, ele levou a cabo uma série de políticas, como eu disse, socialistas e populistas, como, por exemplo, redistribuição da riqueza e reforma agrária e redistribuição dos terrenos, essas coisas todas. Expropriação da propriedade privada. Exatamente, que é um clássico socialista. Nacionalização de todas as indústrias Está a petrolíferas, acontecer também supermercados. na África do Sul, um bocado, expropriação. Também, Sim, já agora. sim. Aliás, olha, um tema interessante agora que mencionas para um outro vídeo. Exatamente. Não se tem falado tanto, a Venezuela tem-se falado muito também, muito por causa de tudo o que tem acontecido, mas também pelo facto de que a Venezuela tem uma grande comunidade portuguesa. E então é uma das maiores comunidades portuguesas a nível mundial. E acho que se fala muito, até porque lá está, todos os líderes mundiais apontavam para a Venezuela como... Aliás, os líderes mundiais socialistas apontavam para a Venezuela como um exemplo da Revolução Socialista bem implementada. E agora o que dizem é que aquilo não era bem socialismo. Lá está, era outra coisa. isso é um dos problemas do socialismo, é que nunca é bom socialismo, nunca é um bom exemplo de socialismo quando corre mal. Exato. Então dê-me um bom exemplo de socialismo. Mas isso também, lá está, mais uma vez, outra questão. Passando à frente. Entretanto, houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve vários até. Exatamente, mas não correram bem, obviamente. O homem é coronel, sabia o que estava a fazer. Exatamente. Tinha um dos problemas de ter alguém no poder. Não é um dos problemas, é uma das coisas boas. Depende quando do corre clube. bem. Quando corre bem, é depende bom. do clube, lá está. Exatamente. Porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, na minha opinião, um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos foi o Dwight Eisenhower, e ele era general. Skin in the game. Mas pronto. E ataques à propriedade privada, como já tinhas dito. E esta também é uma das mais descaradas, na minha opinião, políticas ditatoriais, que é leis anti-calúnias às figuras públicas. Antidifamação. Antidifamação. O que é que acontece nisto? Pronto, presos políticos a torta e direito, não é? Exatamente. Multas e multas pesadas e presos políticos. E o silenciar de toda a oposição. Dos dissidentes, exatamente. Aproximação com a Rússia, faz sentido. Nacionalização de bancos e de várias indústrias importantes do país, por exemplo, financeiro, dos bancos, alguns bancos nacionais, alguns bancos privados foram nacionalizados, indústria das telecomunicações também foi nacionalizada. A indústria mediática. Indústria dos mediática, se calhar. Dos mídia. Exato, dos mídia. É melhor. Sim, e das petrolíferas também. Depois, consequentemente, conflitos com petrolíferas americanas por causa da questão da expropriação, principalmente com a ExxonMobil e com a ConocoPhillips. A ConocoPhillips, curiosamente, não é tão conhecida como a ExxonMobil, mas é gigantesca, só que joga muito pela calada. Eu lembro-me, a ConocoPhillips, por exemplo, só é conhecida nos sítios onde está a atuar, é por isso que na Europa não é particular. Pelo menos eu digo, a maioria das pessoas não conhece a ConocoPhillips. Eu não conhecia. Assim de cabeça também não Fiquei a conhecer a ConocoPhillips quando fui viver para Timor. E lá é enorme. Porquê? Porque eles têm explorações no mar de Timor com a Austrália. Grandes gajos. Ou então não. Depende do clube. Continuando. E pronto, e como todos sabemos, 2013, Hugo Chávez falece. Ora bem, exatamente. Agora Morreu aí. Exatamente, muito obrigado, Ricardo. Ora bom, com o testemunho agora do meu lado, vou-vos falar do que é que aconteceu desde a morte de Chávez. Chávez morreu em 2013 e Nicolás Maduro, que era o seu vice-presidente, foi eleito. E foi escolhido, era o seu sucessor escolhido, não é? Era o protégé. Exatamente, pronto, já tinha sido... Vice-presidente, obviamente, teria de ser, exato, não é? Exatamente. E então, pronto, Maduro é eleito a 14 de abril de 2013, com uma margem curta. Aliás, sim. É de notar, porque as pessoas já começava a haver uma consciencialização da sociedade venezuelana de que, isto não está bem a correr como tinham dito que ia correr. Exato. E pronto, ele ganhou as eleições em 2013. A Venezuela ainda conseguiu continuar a manter-se em pé durante bastante tempo, economicamente falando, por causa do preço do barril de petróleo, que estava absurdo na altura, aos 100 e bastantes dólares o barril. E então, depois das eleições de Maduro, as coisas estavam andando mais ou menos. Acontece que em 2015, a 6 de dezembro,
há eleições para o Parlamento venezuelano e a coligação democrata, que nem sequer se pode dizer que seja uma coligação de direita ou de centro-direita, porque tem vários partidos de centro-direita, de centro e alguns partidos de esquerda, que estavam de tal forma desiludidos com a Revolução Bolivariana Socialista de Chávez que se aliaram à oposição e... Ou seja, isto era basicamente as coisas em Portugal estarem tão más que o Bloco de Esquerda se aliava ao CDS. Imagina o que é por exemplo... Exato. Imagina que o PS agora estava a fazer um caos. Um caos de tal forma que até o PCP dizia não, a Cristas é que sabe. Exato, por exemplo. Só para dar uma... Assim uma coisa deste género. E então, pronto, a 6 de dezembro, a coligação democrata da oposição ganha as eleições. O PSUV, que é o Partido Socialista Venezuelano, perdeu o controle da Assembleia pela primeira vez desde 1999, que foi, lá está, quando Chávez começou a solidificar a sua base no poder. O que acontece é que Maduro não podia deixar isto passar em branco, porque ia perder um dos 3 poderes do governo. Temos o Executivo, o Legislativo e o Judicial. Maduro está no poder, controla o Executivo. O Legislativo tinha lá o Partido Socialista na Assembleia. Ora, com a saída do Partido Socialista e a entrada da oposição, Maduro ia perder isto. Não podia acontecer. Maduro cria um novo Parlamento, aprovado pelo Tribunal Constitucional, e Maduro diz todo o poder para este novo Parlamento. Então o Parlamento do PSV... Em detrimento da Assembleia Nacional, não é? Em detrimento da Assembleia Nacional, exatamente. Porque que agora era controlada para a oposição. Ia entrar a oposição no poder, não é? Exatamente. Ia entrar a oposição no poder. Antes da oposição entrar no poder, Maduro basicamente cria uma nova Assembleia, faz copy-paste do PSUV, mete-o lá na nova Assembleia, agora assim, olha, é esta Assembleia que manda. A que vai entrar no poder, não lhe liguem, por favor. Isto é triste, mas tem piada. É assim, pronto. Basicamente conseguiu pôr a nova Assembleia de lado, controlada pela oposição, pô-la de lado, retira-lhe o poder, põe o poder todo na nova Assembleia. Bem, isto não cai muito bem logo à partida também com a comunidade internacional, porque isto é uma vergonha, não é? Isto é destruir a democracia. Não, isto é que é exatamente, apesar de tudo aquilo que falam aqui na Europa, de que, por exemplo, o regime do Viktor Orbán na Hungria, que é autoritário e tudo mais. Não, isto é autoritário. Em comparação com o standard europeu, a questão é mas essa. é que nem sequer lhe podes dizer que é autoritário, porque autoritário, à partida, terias de estar a eliminar a independência dos poderes, não é? Na Europa, eu acho que o Orbán, acho que em relação ao Orbán é um bocado uma tentativa também de legitimizar o anti-Europa. Só há um verdadeiro regime opressivo na Europa, verdadeiramente, que é o de Lukashenko na Bielorrússia. Okay. Por acaso, nem sequer estou muito familiarizado. Pois, exatamente. É dos países com os níveis de transparência. É um dos regimes mais opressivos em termos de jornalismo. Sim, ok. E também o que se passa na Ucrânia também não é muito bonito desde aquele golpe de Estado. Mas, sim, mas a Bielorrússia está noutro nível. Tanto nível. É que agora o Lukashenko está a considerar isto, um Fediver, mas o Lukashenko está a considerar, aliás, Putin e Lukashenko estão a considerar a Bielorrússia passar para o controle russo, uma coisa assim do género. Ok, interessante. É uma coisa mesmo última hora, mas pronto. Continuando aqui, então pronto, Maduro cria um novo Parlamento, passa o poder para o novo Parlamento, o Tribunal Constitucional, aliás, o Tribunal Supremo da Venezuela apoia isto. E basicamente desta forma Maduro passa a controlar outras vezes o segundo poder da tripartição de um governo. Bom, acontece que sobra um terceiro poder, que é o poder judicial, cujo epítome, cujo pináculo é o Tribunal Supremo da Venezuela. Bom, acontece como já podem assumir, como o Tribunal Supremo da Venezuela apoiou a passagem de poder para a nova Assembleia, já não poderia ser muito independente. E isto, de facto, foi confirmado por Cristian Zerpa, um juiz do Tribunal Supremo venezuelano, que desertou para os Estados Unidos. E deu uma entrevista, a 7 de janeiro de 2019, e nessa entrevista ele afirmou que o mais alto Tribunal venezuelano não passa de um braço do regime de Maduro. E que Maduro, ao longo de muito tempo, já estava a instalar gente leal ao seu regime para conseguir controlar também o Tribunal Constitucional. E, portanto, temos aqui exatamente um regime autoritário a ser instalado, uma ditadura a sedimentar-se e com os 3 poderes completamente controlados pelo mesmo homem. Exatamente. Pronto, e foi aqui, é aqui que chegamos à situação de hoje, que é muito cinzenta. Okay. Eu ia dizer, há pouca coisa aqui que é preto no branco. Temos aqui estes factos iniciais, a história como chegamos até aqui
Efetivamente foi isto que aconteceu. Agora, a partir daqui é que começamos a entrar no clubismo. É dizer, bem, quem for de esquerda e gostar dos ideais socialistas e tudo mais, vai dizer que as coisas estão a acontecer bem e que o que se está a passar é um golpe de Estado. E depois o pessoal que está mais do outro lado vai sempre dizer não, aquilo é uma ditadura gigantesca e temos de mandar abaixo e temos de instituir lá um novo governo porque aquilo está uma vergonha. E o que é verdade é que, na minha muito humilde opinião, de tentar olhar... Muito humilde opinião, de tentar olhar de uma forma... com o mínimo de viés possível. Okay. Se é que isso sequer é possível, não é? Porque pronto, todos nós temos os nossos viés. Sim, Há uma tendência gigantesca e é muito complicado de fugir a esses viés, mas tentando fazer isso, o que acontece é que os dois lados têm razão. Efetivamente, o que se está a passar é uma vergonha. A Venezuela, o povo está completamente falido. Não há dinheiro. Para aqueles de vós que já jogaram World of Warcraft, eu vou-vos dizer uma coisinha muito engraçada. O ouro... O Ricardo sabe do que eu estou a falar. No World of Warcraft, vocês, pronto, há itens e tudo mais, e vocês podem comprar e vender itens por ouro. O ouro é uma moeda dentro do jogo. E diz-me, Ricardo? Era só para te dizer porque é que efetivamente a moeda tem comparação com a vida real. É que tu consegues trocar. Tu consegues trocar ouro por dinheiro mesmo. Não é por dinheiro, mas é quase. Ok. Basicamente, tu com um certo nível de ouro consegues comprar tempo de subscrição que normalmente compras com dinheiro. Com dinheiro mesmo. Ou seja, a moeda tem uma espécie de indexação ao dólar. Exatamente. Pronto. E o que acontece é que hoje a moeda venezuelana vale menos do que o ouro do World of Warcraft. Para vocês perceberem o quão má a economia venezuelana está. Como eu disse há bocado, um ordenado mínimo na Venezuela compra 1 quilo de mercearia. Se calhar, tipo alguns tomates e umas outras coisas. Aquilo está ridículo. Chegou a tal ponto que as pessoas iam comprar coisas à rua, a vendedores de rua, fruta e assim, e em vez de contarem notas, pesavam-nas. Aquilo estamos a falar de uma inflação de tamanho ordem, uma coisa ridícula que já chegou aos milhões por cento, acho que a 1 milhão por cento pelo menos. É qualquer coisa assim do género. Tanto é que eles agora fizeram, eu não sei se ias falar disto, mas pronto, falo eu também, já agora. Isto ficou tão mal que eles mudaram a moeda agora. É o cripto, o petro. Não, era o Bolívar soberano, que é apoiado numa criptomoeda que é o petro. Exatamente, que é controlada pelo Estado. Exatamente. Eles quiseram tentar fazer uma tentativa assim, só que também com sanções americanas depois de um lado e do outro. É complicado. Mas, por exemplo, tem havido muita adoção no que toca a criptomoedas na Venezuela por causa dessas para coisas tentar todas. Fugir a este controle, como é óbvio, não é? Qualquer coisa para tentar fugir a isto. Depois, com a fixação de preços ridícula de que há, é o que acontece. Tem tudo para funcionar mal. Quem perceber um bocadinho de economia, qualquer pessoa que perceba um bocadinho de economia vê que isto tem tudo para funcionar mal. Logo à partida, e isto pronto, partindo de um leigo económico, não é como eu sou, que vou lendo só uma coisita aqui ou ali. Aquilo que parece logo à partida é que não é muito sustentável. Parece que toda a ideia socialista parece que não está apoiada em grandes fundamentos económicos. E é por isso que eventualmente funciona bem. Como disse Margaret Thatcher, é verdade, como disse a senhora Margaret Thatcher do Reino Unido, ela disse que o socialismo funciona muito bem enquanto houver dinheiro dos outros. A partir do momento em que acaba o dinheiro dos outros, o socialismo cai por terra, porque economicamente Basta olhar para a Europa. Parece mesmo... Não é dívidas, é déficit e tudo mais, pronto, enfim. Nós em Portugal gostamos muito de falar do nosso estado de providência e essas coisas todas, mas a verdade é que nós vivemos um bocado à custa dos empréstimos do resto da Europa, e nós temos esta ideia à custa da venda da dívida e de um déficit gigantesco. E lá porque temos isto a curto prazo está a melhorar. Não, a longo prazo está tudo muito mal. Mas enfim, pronto, como eu estava a dizer há bocado, isto é aqui que começamos a entrar no clubismo, porque efetivamente a Venezuela está muito mal. Há uma nova dieta conhecida como a dieta venezuelana. Que é o quê? Que é comer ar e vento? Basicamente, porque em média... ao longo dos Eles agora dormem para não passar fome, para não sentir a fome. Ainda bem. Ao longo dos últimos 18 meses, ou 2 anos, uma coisa assim, acho que a pessoa média na venezuelana perdeu à volta de 20 e qualquer coisa pounds.
Ok. Ou Que é que é 7 quilos quilos? mesmo, 8 talvez. quilos? 10 e tal. Se for 7 ou 8 quilos, continua a ser imenso. Péssimo, ridículo. Aquilo, as pessoas estão problemas de subnutrição gigantescos, problemas de saúde gigantescos. Os hospitais também são todos nacionalizados, não têm dinheiro, não há. Está a começar a aparecer doenças que já se pensava que estavam Sim, completamente erradicadas. é. Voltaram a aparecer lá porque não há condições absolutamente nenhumas de nada. Sabes- As pessoas andam na rua a correr atrás de cães Sim, para comê-los. para os matar Sim, e sim. comer. Sim, eu já vi vídeos das pessoas andarem tipo com paus na rua à procura de alguma coisa para matar para comer. É. Sabes como é que eles resolveram o problema das taxas de pessoas que morrem por subnutrição? Isto é. Baixaram os estándares de subnutrição? Diz. Removeram sequer essa categoria. Já não existe. Agora é só uma morte. Não É podes só uma morrer. morte, Não ok. morres. Não podes morrer de subnutrição. Legalmente, Morreste só. estatisticamente, Morreste. só Então já morreste. não há problema. Já não há problema de subnutrição. Não é assim que se faz. É uma coisa de outro mundo mesmo. E pronto. Isto está um bocado orwelliano. Não, é muito. Está um bocado. Aliás, Orwell, quando escreveu 1984, aquilo era socialismo inglês. Sim, era uma crítica à União Soviética, O principalmente. socialismo. Principalmente, mas não só. Pronto, eu vou só dizer isto aqui sobre socialismo, que é como Orwell escreveu em 1984, a pensar num mundo socialista. Eu acho que esse foi o maior erro de Marx quando escreveu, quando definiu o socialismo, é que Marx não fazia a mínima ideia do quão corrupto um governo se poderia tornar e do quão sedento de poder um governo se torna. E ao criar um socialismo feito para os trabalhadores, para proteger os trabalhadores, não fazia a mínima ideia de que um governo ia assumir o papel de cara dos trabalhadores da forma que assume e tornar-se simplesmente um governo totalitário, que é o que acontece, que está a acontecer, por exemplo, na Venezuela. Vamos lá ver bem as coisas. Isto, para mim, não há a mínima dúvida. O que se está a passar é um golpe de Estado, no sentido em que encaixa na definição de um golpe de Estado, que é remover alguém do poder e instalar outra pessoa. Okay, não é? Pronto, é isto que está a passar. Exatamente, no sentido restrito da definição do golpe de Estado, é o que está a passar. Da mesma forma que o 25 de Abril foi um golpe de Estado e tudo mais. Exato, aqui não é uma questão moral, é só uma questão prática. É o que é. É um golpe de Estado. Exato. É um golpe de Estado, ponto. A questão, lá está, depois depende do vosso clube. É um bom golpe de Estado ou é um mau golpe de Estado. Exatamente. E então, como é que... O que é que se está a passar neste golpe de Estado? Como é que nós chegamos aqui? Quem é este homem? Juan Guaidó? Que se autoproclama assim presidente da Venezuela. Anos, 35 advogado. anos, é um puto. Yeah. É um miúdo. Legislador. Bem... E porquê é que ele tem tido tanto apoio da população? E da comunidade internacional? Da população e da comunidade internacional, que é esta a grande questão. Bem, esta é a parte que é interessante discutir. Exato, eu acho que sim. Portanto, dando aqui um enquadramento de como é que começou este golpe de Estado, como é que chegamos aqui? Bom, isto começou logo em 8 de agosto de 2017. Acho que podemos dar com alguma precisão aqui o começo deste golpe de Estado, porque foi aqui que se formou oficialmente o Grupo Lima. Que, para quem não conhece o Grupo Lima, que eu também não conhecia antes de começar a investigar esta questão, para quem não conhece o Grupo Lima foi criado na cidade de Lima, que é a capital do Peru. Grupo Lima, criado onde? Lima. Okay. Nada, não estavas nada à espera, por acaso. Muito criativo, diga-se passagem. E então, pronto, basicamente é um conjunto. Sabe onde é que foi a convenção de Istambul? Não foi em Tashkent. Exato. Em Tashkent, é o Uzbequistão, assim, era o que eu pensava. Então, pronto, este Grupo de Lima basicamente é um conjunto de países sul-americanos e não só também. Sim, o Canadá também é incluído, não é? Exatamente, eu vou-vos dizer, olha, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. E basicamente isso é que é uma ilha no Caribe. Deve ser uma daquelas coisinhas tipo El Salvador. Que tem tipo 38 pessoas, são todos pescadores. Exato. Comunista, olha, aí funciona. Exatamente, 38 pessoas comunismo funciona bem. Aí dava para fazer. Isto por acaso é uma coisa que um dia deste sabemos de falar, que é o comunismo é a melhor coisa de sempre a funcionar, por exemplo, num bairro.
Exato. E à escala pequena o comunismo funciona incrivelmente Eu vou dar o bem. melhor exemplo, uma família. Uma família, exatamente. Numa família Porquê funciona que se muito fala tanto, imagina, porquê que se fala tanto, por exemplo, partilha com o teu irmão, Exatamente. mas não digas, partilha com aquele gajo que está a 2000 km daqui. Porque é Não difícil, funciona. tu não tens uma percepção e não dá. Não funciona simplesmente. Bom, este Grupo Lima, o objetivo declarado do Grupo de Lima é a libertação de presos políticos Ok. venezuelanos, a realização de eleições livres na Venezuela. E Então, pera, o grupo é todo focado em... o grupo em muito Anti-Venezuela. grande escala é mesmo já propriamente direcionado para se conseguir deitar o regime da Venezuela abaixo. Ou seja, E, o aliás, grupo existe já com já a com ideia isso em de mente. que a Venezuela é um oponente. Porque uma grande parte dos... Aliás, praticamente todos os países da América do Sul Estão a estão sofrer com do a género, Venezuela. por favor, resolvam isto. Sim, isso Temos é uma aqui coisa um país. Exato, isso é uma coisa que é importante se falarmos. É importante ter a noção Falarmos. de que quem está à volta da Venezuela quer que o Maduro saia. Sim, porque eles estão a sofrer imenso nas Estão a fronteiras. sofrer. Primeiro Por porque, causa do êxodo gigantesco de porque aquilo milhões é- de venezuelanos. primeiro porque é uma situação instável. Sim, Logo, claro. à partida, claro. pronto. Não, e causa de destabilização na região. Exatamente. Imensos Destabilização. refugiados a fugir para todo lado. Milhões, literalmente. Milhões de refugiados. Nunca é bom. A Europa, pronto, não sei até que ponto tem bem noção disto, porque a questão dos refugiados aqui é falada Mas é de assim, outra forma. a Europa depois também tem uma capacidade de resposta maior do que o resto da América do Sul. Sim, mas mesmo assim é quando são muitos. A América do Sul só tem uma coisa que é a questão de que o choque cultural é menor, Exato. o que ajuda. Não, e mesmo para nós, É mais o problema, é mais económico. mesmo os venezuelanos que vêm para cá, o choque cultural não é assim tão grande. Não, e não, Comparado com, por exemplo, os refugiados e de os que vêm para países cá árabes. são portugueses. Exato, em muito grande parte. Não, também temos alguns venezuelanos. Sim, também temos bastantes a venezuelanos. maioria, 90 e tal Mas por cento, a questão, diria eu. a questão nem é serem venezuelanos ou portugueses ou lusodescendentes Sim, ou não, é uma questão cultural. É se encaixarem na nossa cultura, se tiverem uma forma de pensar, funciona mais ou menos bem. Se não, funciona mais ou menos mal. Pronto, e é tal coisa. Este grupo autoproclama-se logo à partida como com o objetivo de libertar presos políticos venezuelanos, de realizar eleições livres na Venezuela e depois a oferta de ajuda humanitária aos venezuelanos. Isto porque o grupo lá está critica a queda democrática da Venezuela, que é o controle dos 3 poderes do governo. E entra aqui logo um bocado aquele double speak político, porque O eles pessoal querem... vai pensar que nós só falamos da Orwell, man. Mas Orwell foi um dos maiores pensadores do século XX. E neste sentido, né, Sim. quando se fala de socialismo, É impossível fugir. não falar de Orwell. Porque, e não só na questão do socialismo, eu até estou a dizer aqui na questão Sim, ele era uma pessoa ocidental. extremamente presciente. Eu estou aqui até a falar na questão mesmo as palavras do Ocidente, porque o Grupo Lima, por exemplo, aqui fala em oferta de ajuda humanitária. Uhum. E olha, começaram a entrar os primeiros aviões. Mas é que a questão é que a ajuda humanitária já é há muitos anos usada como pretexto para meter armas claro. e espiões e Claro. tudo mais. É assim, um dos grandes conflitos que tem havido com os refugiados, com a questão dos refugiados na Europa, tem sido que muitos dos barcos que têm chegado à Europa depois vêm com não só com refugiados políticos, terroristas. vêm com terroristas, vêm com armamento, essas coisas todas. Sim. Blá, blá, blá. Na Suécia apareceram ataques de granada do Granadas, nada. exato, E de exato, onde é que vieram as olha, granadas? exatamente. Isso que aconteceu na Suécia foi do género aquilo que chegar cá vai ser a próxima moda. Exato. E por isso é que foi granadas, porque se fosse se calhar metralhadoras, eram metralhadoras. Exato. Porque E assim, agora estava granadas aquilo em não é guerra civil, considerado. Não, granadas é aquele tipo de coisa que tu nem sequer podes comprar. Não há controle nenhum. Não, e não é só isso, imagina, não é controlado. Tipo, Não é controlado porque tu não usas- consegues, não há como comprá-las. Não, supostamente, o que eu entre queria dizer é, mercados imagina, não é legais. destruição controlada. Percebes? É isso que eu sim, quero sim, dizer. sim, Porque, imagina, ok. tu, com armamento tu decides, ok, eu vou fazer reféns aqui. Imagina, o cenário, vou fazer reféns, Sim, levas sim, uma sim. arma, porque E tens uma granada. Uma Yeah. Uma morte, granada outra tipo, morte. não é eficaz. É indiscriminado. Estás a perceber? Tipo, não te dá controle da situação. Pronto. Só Bem, isso vai divertir. e pronto, o Grupo de Lima, cujo objetivo aparentemente é mesmo deitar abaixo Nicolás Maduro. Ok. Provavelmente a pessoa mais relevante deste grupo é a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Ok. Chrystia Freeland. Bom, vamos deixar isto aqui e vamos começar com esta timelinezinha. Sim, agosto de eu queria 2000 só dizer isto. O Canadá é uma das pessoas, é um dos membros mais importantes do grupo, não é? Ou mais proeminentes. Sim. E Assim, é acaba o mais por estar um bocado desenvolvido. desfasado. É o mais desenvolvido destes todos. Por Mas está isso um logo bocado à partida. desfasado, é um bocado estranha a presença do Canadá aqui, não é? É assim, Mas também o Canadá tem sido um dos grandes proponentes
desta Assim, e tentativa de depois mudança. também não, isto são Tanto jogos, é que isto são assim, jogos geopolíticos a muito larga escala, não podemos Exatamente. saber também até que ponto o Trump não meteu pressão sobre o Justin Sim, se Trudeau não está a para usar o fazer Trudeau estas como um coisas. proxy, por Estás a exemplo. perceber? Para fazer o que ele quer. Porque, Sim. é assim, o Trump, por detrás da cortina, ele faz imensa coisa que ninguém se está a perceber. Claro, E- jogos políticos, não é? Exato, e por acaso foi uma das coisas que ele falou logo no início da presidência dele, foi que vamos tratar da questão da Venezuela. E portanto, em 11 de agosto de 2017, portanto, 3 dias depois da formação do Grupo de Lima, o Trump trouxe à mesa a opção militar na Venezuela, Sim. o que o levou a ser muito criticado pela própria NATO. Aliás, o Trump, que já não é grande fã da NATO, não é? Sim, E já manda muita gente a criticá-lo. ele fez a pergunta que ninguém queria ouvir e que ficou toda a gente um bocado. Qual é o objetivo da NATO? Basicamente ficou toda a gente assim. Pois, não, porque que a eu NATO, digo? a NATO foi criada para contrariar a União Soviética. A União Soviética cai, de facto levanta-se a questão. Aí o Pacto de Varsóvia já não está em funcionamento, pelo menos. Isso também é uma outra questão para outro dia, porque também é muito grande. É O que é muito que fazemos grande. agora? E então ele foi criticado pela própria NATO. Não há inimigos. Por dar a aparência ao mundo de que os Estados Unidos são imperialistas. Ora, a única crítica é mesmo que deu essa aparência, porque que os Estados Unidos são imperialistas já toda a gente sabe. Eles efetivamente é tal coisa. É um bocado a terminologia comunista, mas os Estados Unidos desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, e ainda mais desde que acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos estão a criaram um império mundial, têm a mão em imensos países do mundo, são a polícia do mundo. Atualmente isso está a cair, e ainda bem, porque nunca é bom quando tudo é controlado por apenas um poder. Uma ordem multipolar de poder é muito mais saudável, vamos pôr as coisas dessa forma. E então sim, eu gosto que apenas a NATO apenas chateou que ele está a mostrar que os Estados Unidos são imperialistas, porque já toda a gente sabe que eles que são. E efetivamente isso é verdade, não há grande volta a dar. Agora, o que acontece é tal coisa. O que acontece é que todo o Grupo Lima, toda a América do Sul, estava a pedir, por favor, sejam imperialistas aqui. Por uma vez na vossa vida sejam, não? E venham aqui tratar deste regime que aqui está e que só está a fazer bosta atrás de bosta. E foi engraçado ver aqui esta sobreposição. Depois, isto tanto é assim que a 26 de outubro de 2017, Ricardo Luna, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros do Peru, afirmou mesmo que o objetivo do encontro do Grupo de Lima é criar uma situação propícia ao regime de Maduro sentir-se obrigado a negociar não apenas uma saída desta crise, mas também uma saída do seu próprio regime. Ou seja, o objetivo é criar pressão política. Isto declarado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Peru. O objetivo é mesmo tirá-lo daqui. Temos de o tirar daqui. Ou seja, admitidamente. Admitidamente, as coisas estão muito más e é preciso resolver isto. E depois, já passaram uns tempos, as coisas vão se desenvolvendo, vão andando assim, e a meio de dezembro de 2018, Guaidó viajou para Washington, para a Colômbia e para o Brasil, para informar os oficiais desses países de que ele tinha uma estratégia para começar a realizar demonstrações em massa no mesmo dia da inauguração de Maduro, para tentar criar uma força que conseguisse competir contra ele e que talvez o conseguisse tirar do poder. O tal golpe de Estado. E esta eleição de Maduro já era contestada internacionalmente. Se Guaidó conseguisse o apoio da comunidade internacional, melhor ainda, tinha muito mais. Não, e porque assim, é sempre quando muito mais poder atrás dele. É sempre péssimo tu deixares um vácuo de poder. Se ele conseguir entrar lá e evitar um vácuo de poder, mantém-se a estabilidade. Como o que aconteceu, por exemplo, na Líbia. Na Líbia, simplesmente chegámos lá, mandamos 2 tiros no Gaddafi e deixamos aquilo ao Deus dará. E basicamente Iraque o que foi acontece... a mesma coisa? Iraque foi igual. O que aconteceu foi basicamente grupos terroristas. Tenho a mínima dúvida que se chegarem lá e derem 2 tiros no Maduro e depois deixarem aquilo ao Deus dará, que não vão ser os cartéis de droga a tomar poder. Por exemplo. Claro que vão ser. Não, vão ser de certeza absoluta. Os cartéis de droga ou outra máfia qualquer. É assim que se passa. Alguém que tenha o controle, simplesmente que alguém que tenha a Exatamente, estrutura que tenha poder, que tenha força. Exatamente. A questão é esta. Que já tem os contactos, essas coisas todas. No Médio Oriente eram terroristas, aqui são outros terroristas. Exatamente. É diferente, mas acabam por ser terroristas no mesmo. E depois acontece uma coisinha. No dia 4 de janeiro de 2019, quando o Grupo de Lima manda uma carta a Maduro a dizer-lhe para entregar o poder à Assembleia Nacional. Ok. Pronto, esta foi, lá está, uma carta da comunidade internacional para ele abdicar do seu poder. E a grande questão aqui foi a natureza de como a carta foi escrita. Foi uma carta quase descrita como quase bélica. Ou seja, algo agressiva mesmo. Do género,
se não. Exato. Tipo, blá blá blá. Faz se isto não... ou então... Ok, Pronto, estou a uma coisa perceber. quase deste género. E foi isto que deu um bocado a ideia à oposição, reforçou a ideia com a oposição de que eles deviam tomar ação e fazer alguma coisa para começar a contrariar isto. A 9 de janeiro de 2019, Chrystia Freeland, a tal ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, falou com Guaidó e ofereceu-lhe o apoio do governo canadiano caso ele decidisse confrontar Maduro na altura da sua inauguração. Não só Freeland disse isto, como também Mike Pence, como já falamos no outro vídeo, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Tão tarde quanto não se sabe ao certo quando a chamada dele para Guaidó, mas também Mike Pence falou com Guaidó e estima-se que terá sido mesmo no dia antes da inauguração de Maduro, quando Guaidó ainda não estava completamente convencido de que deveria efetivamente assumir este papel contra o regime. Sim, e como tentar... o chefe da oposição. Exatamente, basicamente. Cabeça de cartaz. E Mike Pence ligou-lhe e assegurou-lhe que se tomares esta posição, nós vamos te apoiar e basicamente os Estados Unidos apoiam, o resto do mundo vai atrás. Por isso, foi depois desta chamada que Guaidó chegou à conclusão que sim senhor, eu vou assumir este papel e vamos para a frente. É interessante lembrar que os próprios líderes da oposição, isto é uma coisa que é muito interessante, os próprios líderes da oposição, quando o Guaidó se assumiu como presidente interino, mesmo eles ficaram muito espantados. Porque eles não estavam à espera de uma coisa daquelas. Foi uma coisa negociada um bocado, lá está, mesmo a golpe de Estado, entre o líder da oposição e os poderes ocidentais do outro lado. E no fundo, a decisão final de avançar assim desta forma... Atenção que eu também estou a aprender. Eu também estou a aprender enquanto li sobre isto, e agora ao ler também outra vez, ao falar outra vez. A decisão de avançar com isto para a frente era puramente de Guaidó. E Guaidó decidiu assumir este papel, quase como... Salvador da pátria. Salvador da pátria. Complexo de Deus. Exatamente. E pronto. E foi aqui que chegamos à situação em que Guaidó se autoproclama presidente interino da Venezuela. Exatamente. Legitimidade. A legitimidade disto assenta em... Eu queria passar um vídeo aqui, um vídeo curtito, de 1 minuto e pouco. Tu tens aí? Qual sim, do Justin Trudeau. Sim, um vídeo de 1 minuto e meio. Pronto, isto agora há de aparecer aqui. Maduro, who expired, yeah, no, that's a good point, who was president up until the election that happened a few weeks ago, following an election that was not a free and fair election at all, announced that he continued to be president. Now, the international community recognized that those were not free and fair elections, and therefore, Venezuela actually doesn't have a president right now, because Maduro is not the president of Venezuela in the eyes of the world, and also in the eyes of Venezuelans. The Venezuelan Constitution has within it Article 233, which actually provides for what happens when there is no president in Venezuela. Well, what happens is the president of the National Assembly, the Speaker of the National Assembly, is obliged by the Constitution to step up as interim president and immediately call elections. We are moving forward on recognizing Juan Guaido, who is the president of the National Assembly, as the interim president, so we can move towards free and fair elections. Já acabou o vídeo, podemos continuar. Ok. É aqui que se centra a questão, é que Maduro é presidente, as eleições dele foram legítimas, tanto quanto sabe, pelo menos. Esse é um dos problemas. É que, de acordo com a comunidade internacional, por exemplo, a Amnistia Internacional, etc., dizem que a Assembleia Constituinte foi eleita sem a participação da oposição. Não, mas é o que eu te estou a dizer. A Assembleia Constituinte é diferente. Eu estou-te a falar das eleições de Maduro. Sim.
Nicolás Maduro ganhou as eleições em 2013. Sim. Por isso é que eu estou a dizer, ele é presidente. Agora, a Assembleia Nacional... Mas mesmo as eleições têm sido, por exemplo, agora dou-te aqui um exemplo. As eleições na Venezuela utilizam um sistema chamado Smartmatic, que é um sistema de contagem de votos, etc., cujo fundador é um engenheiro venezuelano radicado em Londres, e ele acrescenta que os votos foram manipulados, porque o sistema eletrónico está desenhado para que, em caso de manipulação, a sua detecção seja imediata e muito fácil de identificar. O engenheiro lembra que a Smartmatic foi utilizada nas eleições entre 2004 e 2015, incluindo a eleição de Maduro por uma pequena margem e a vitória da oposição na Assembleia Nacional em 2015. E depois a Luísa Ortega, que era a Procuradora-Geral da República, abriu uma investigação em relação a estas alegadas ilegalidades. 3 dias depois foi destituída. Não, exato. Até esta série de problemas. Houve também uma tentativa depois de 2013. E ela já estava no cargo desde 2007. Em 2013 houve uma tentativa de fazer uma recontagem dos votos, ou talvez até criar uma comissão. Lá está, à boa moda socialista, criar comissões para tudo e para nada, criar uma comissãozinha para ver o que é que se passa, e basicamente o que acontece é que para ver o que é que se passa com a comissão que... Exatamente, e depois e nunca mais saímos daqui. O que acontece, pronto, é o que é óbvio, é que a comissão é silenciada, entretanto acaba, não encontra nada de especial e pronto, ele ganhou efetivamente. É tal coisa, é uma questão aberta a debate. Será que ele ganhou mesmo ou não? Oficialmente ele ganhou, por isso oficialmente ele é presidente. Agora, o que se passou com a Assembleia é que é outra questão. E é daí que nasce a ilegitimidade. Porque se efetivamente as eleições tiverem sido ilegais, então o presidente em linha, presidente, vice-presidente, o terceiro na sucessão é o presidente da Assembleia Nacional. Seria Guaidó. Exatamente. Pronto, já acho que demos aqui uma boa ideia daquilo que aconteceu na Venezuela, porque é que aconteceu as coisas que aconteceram, pronto, como é que Chávez chega ao poder, porque é que Chávez chega ao poder, o que é que aconteceu com o Chávez, o que é que aconteceu com Maduro, porque é que Maduro chegou ao poder. Foi um cancro da CIA. e porque é que as coisas estão assim, e porque é que a comunidade internacional não vai à bola com Maduro. Há que lembrar agora também, dar-nos aqui um bocadinho o nosso cunho. Estás bonito. Obrigado, mano. Há outra coisa que eu se calhar queria mostrar aqui, só para encerrar um bocadinho, é só não, nem é preciso. Não queres? Não, sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena. Era um vídeo sobre as sanções americanas e... porque isso depois é outra tal questão do... Houve aqui um bocado de estratégia do... Não, há imensa. É por isso que eu digo aqui. É por isso que eu... Mas foi descarado, e assim, eu acho que isto só não percebe que isto foi propositado. Exato. Isto é assim... Estas pessoas não chegaram a poder a serem tão descuidadas. Que eu estou-me a referir ao facto do John Bolton, que é o... Agora... sabes? Ele Security Advisor. National Security Advisor. Exatamente. Portanto, Conselheiro de Segurança Nacional. E basicamente ele... tinha um caderno, aqueles legal pads, um daqueles caderninhos, a falar sobre a possível intervenção militar. Não, foi muito interessante porque, é assim... Afeganistão, para não dar muita cana. Isto não pode ter sido sem querer. Não, eu vou isto é demasiado ridículo. Está aqui a imagem. Pronto. Isto é demasiado ridículo para ser sem querer, porque o homenzinho aparece tipo numa cena de imprensa, aparece com um bloco de notas virado para as câmaras a dizer: vamos deitar o regime de Venezuela abaixo. Foi quase isto. E fala também do Afeganistão. E também do Afeganistão, que é só para dizer, pessoal, também vamos dar lá na cabeça. Obviamente que isto é propositado. É assim, é quase, torna-se ridículo. Isto faz-me lembrar... Isto só faltava ele. Ui, deixei cair todos os meus planos de dominação mundial. Olha, está aqui o da invasão do Iraque foi ilegal. Está aqui agora o do Pinochet. Foi um inside job. Ei, mano, tira estas coisas. Ei, quem é que fez este PowerPoint? O que é que abriu isto? Sim, peraí, ele vai passando e vai mostrando os planos todos dos Estados Unidos. Que falta de profissionalismo. E enfim, é assim, pronto. Ups. Para tentar... vou tentar explicar aqui... Era engraçado, não é? É isto. E vou tentar explicar aqui mais ou menos o meu ponto de vista daqui desta questão. É assim, primeiro, eu não tenho... Não vou andar aqui com muitos rodeios. Isto é um golpe de Estado, ponto. No sentido restrito da coisa. Exatamente. De que temos uma figura de Estado que está no poder
e temos pessoas que o estão a tentar deitar abaixo para instituir um novo regime. Isto entra pura e simplesmente entra na definição de um golpe de Estado. Por isso, isto é um golpe de Estado. Se o devemos apoiar, se não o devemos apoiar... Isso é outra coisa. Isso fica ao são vosso julgamentos encargo, de valor. E são julgamentos de valor. Eu, pessoalmente, na minha opinião, eu acho que Nicolás Maduro é efetivamente um ditador. Assumiu o poder completo do governo, dos 3 poderes do governo. E bom, como apesar da democracia ter todos os seus problemas, é o melhor regime. Como disse uma amiga minha, a democracia é o melhor regime, é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Não é só ela que diz, mas... Muita gente que diz, mas foi ela que me disse a mim. Não era Churchill que dizia isso? Não sei, se calhar. Acho que era alguém proeminente. E então, pronto, eu acho que, dadas todas as situações económicas pelas quais a Venezuela está a passar neste momento, acho que... Assim, eu acho que é um bocado tentar negar a realidade quando, se um país tem tantos conflitos internos, porque assim, externos é outra coisa. Os Estados Unidos têm um monte de conflitos externos, mas dentro dos Estados Unidos aquilo é bastante coeso. Se Mais um ou menos, país... Sim, não é questão para aqui. Não, Continua. mas mesmo assim, tipo, Continuando, sim. considerando o tamanho do país e a exposição, pronto. É assim, quando um país tem tantos conflitos internos como a Venezuela, é porque alguma coisa não está bem. Exatamente. Género, porque as pessoas, ninguém tem conflitos, ninguém tem violência, ninguém tem fome, ninguém tem todo este tipo de conflitos, porque ninguém quer isto. Eu só tenho... Ninguém quer isto gratuitamente. Não, claro. A minha questão, para mim, violência. a questão até é mais a um nível de consistência moral minha. Está-me a chatear imenso eu estar a apoiar aquilo que é um golpe de Estado. Ok, estou a perceber. Estás a perceber? Porque basicamente os Estados Unidos estão fartos de fazer golpes de Estado em imensos sítios. E eu não me lembro de alguma vez ter apoiado algum, ou ter estado do lado de algum deles. Por exemplo, o último e o mais crasso deles todos está a ser... foi o que se passou na Síria. Ok. Que para mim é só uma tentativa de um golpe de Estado de tentar impor lá um regime que apoie os Estados Unidos. Sim. Em detrimento Do do Bashar próprio al-Assad. povo. Eu não Sim. quero saber do Bashar al-Assad. sim, O povo sírio. sim. O problema é o povo sírio. E a questão é que Bashar al-Assad foi pintado como um ditador. E, na minha opinião, não o é. Tínhamos a questão, por exemplo, do Gaddafi, na Líbia, que esse, efetivamente, era um ditador, mas tinha outra questão, que era a única forma de se conseguir segurar a Líbia, na situação em que ela estava. Gaddafi era um ditador, mas conseguia ter pulso naquilo e conseguia segurar naquilo. O que é que acontece? Os Estados Unidos, aliás, a própria Hillary Clinton tem uma frase muito engraçada de uma entrevista assim, e tal, o que é que aconteceu na Líbia? Bem, we came, we saw, he died. We came, we Em saw, relação ao Gaddafi. he died. Chegamos, vimos e matámo-lo. Isso faz-me lembrar a Number Core dos Linkin Park com o Jay-Z. Ok, pronto. I came, I saw, I conquered. Ok. Não, mas é um bocado essa a cena que aconteceu nos Estados Unidos e pronto. Vamos dizer, ele é um ditador, tal como Maduro é um ditador. Fabricas uma narrativa e está a andar. E destabilizaste aqui um país que até estava mais ou menos encaminhadito, apesar da mão do ditador. E pronto. E agora é o que é. É um dos países onde se traficam mais escravos no mundo. E está completamente na mão de terroristas. Está completamente destruído. Nem se tem falado porque o objetivo foi conseguido. Porque foi Agora não convém falar, Gaddafi foi pintado como ditador, matámos o ditador, somos os bons da fita, Agora- está tudo bem, somos os maiores. Tira E isso. agora já não vale a pena estar a pôr o foco no quão mau aquilo Agora está. está no processo. Agora está no processo. Por isso, eu é assim, de um ponto de vista de consistência moral, eu não me sinto nada bem estar a apoiar ou estar do lado do golpe de Estado que se está a passar neste momento. Eu não vou expressar a minha opinião. É assim, Também porque não temos tempo. Depois ficámos aqui 2 horas a falar de uma coisa paralela à Venezuela. ok. E mesmo porque eu não quero dar aqui a minha opinião sobre os Estados Unidos e sobre os comportamentos americanos. Ok, é assim, eu dou porque eu sou muito anti-guerra.
É dos maiores problemas que nós temos tido, principalmente no século XXI, desde que começou a guerra ao terror. E boa ou má a guerra que tem sido feita pelos Estados Unidos, acho que é muito complicado uma pessoa conseguir analisar isso hoje em dia por causa da quantidade de fake news. E eu aqui uso o termo não ironicamente, porque temos efetivamente um problema muito sério com os mídias. Campanha de desinformação. Temos um problema muito sério com os mídias. As pessoas não sabem o que estão a ver na televisão, não sabem o que estão a ler em jornais. Nós próprios, que tentamos ter uma perspectiva mais independente da coisa, é extremamente complicado. Eu dou por mim muitas vezes mesmo assim, eu não sei em que é que acredito. Porque qualquer que seja o ponto de vista que tu queiras ter... é capaz de ser um sinal de que não estás assim tão enviesado, por acaso. É assim, uma pessoa tenta... Eu, pelo menos, gosto de acreditar que uma pessoa tenta... Quer dizer, não, por acaso não. A maior parte do pessoal é clubista e ponto final. Mas eu, pelo menos, eu gosto mesmo de tentar ver as coisas da perspectiva... O mais destacado possível, sem estar envolvido pessoalmente. E tentar ver as coisas de uma perspectiva mais ou menos... cinzenta. Porque as coisas são cinzentas, não são preto e branco. Estás no meio. Olhar para um lado e para o outro. E é tal coisa, apesar de não apoiar golpes de Estado, como é o que se passou, por exemplo, na Ucrânia, ou na Síria, ou na Líbia... dou por mim a apoiar este e chateia-me a possibilidade de inconscientemente ser o meu clubismo, a tal coisa de que eu estou sempre a falar contra. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas acho que as coisas mudaram um bocadinho neste cenário. Ok. O que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia. As pessoas na Ucrânia não estavam a morrer à fome e a terem... Como está a acontecer aqui, por exemplo. A Ucrânia não tem um nível de vida incrível, mas as pessoas não estavam a ser oprimidas como está a acontecer na Venezuela, em que estão a ser forçadas a comer cães, a vaguear as ruas à noite à procura de um cão para comer. Cães ou gatos ou ratos ou ratazanas ou o que seja. Percebes? É assim, tem outros problemas, ok, mas há certas coisas que estão mais abaixo ainda, na pirâmide das necessidades de Maslow, estás a perceber? E eles na Venezuela estão muito no início. A Venezuela, e é por causa da quantidade de informação que nós temos que valida esta perspectiva de que as coisas estão mesmo muito más, é que eu me sinto suficientemente à vontade para apoiar este golpe de Estado. Porque, por exemplo, não concordo com o que se passou, por exemplo, no Iraque. Na altura, quando foi a invasão do Iraque, a história supostamente foi de que o Iraque já não tinha nada a ver com o 11 de setembro. O 11 de setembro foi só... Não sei, não vou emitir aqui opiniões sobre o 11 de setembro. Olha, é um tópico por si só. Exatamente. O que se passou no Iraque na altura, isto quem quiser pode pesquisar no YouTube, há imensa coisa, ou no Google. Pesquisem Iraque WMD, que é Weapons of Mass Destruction. A desculpa que foi usada para entrar no Iraque foi que o Iraque tinha armas de destruição maciça e que podia se tornar uma ameaça para o mundo. Nuclear. O que acontece é que nós chegamos, ok, pronto, tem armas de destruição maciça, vamos entrar lá, vamos arrebentar aquilo tudo, vamos meter aquilo nas nossas mãos e vamos ver o que é que se passa e fica tudo bem. Acontece que é exatamente isso que nós fizemos, ok, mas depois há uma inspeção e não existem armas de destruição maciça em lado nenhum. Há um filme sobre isso que é o The Green Zone. Acho que é o que é com o Matt Damon. Sobre todas as coisas. É de 2010. Olha, também está entretanto para sair um filme, ou se calhar até já saiu, não sei. Vice. Não conheço. Basicamente é com o Christian Bale, o ganda gajo, sobre o Dick Cheney, o vice-presidente do Bush. Já sei que ele engordou para caraças. Yeah. Sim, é assim, ele é o rei de fazer essas coisas. Sim, ele é o estamos a falar sobre a Venezuela e agora estamos a falar sobre o Dick Cheney e sobre o Christian Bale. Porque basicamente esta é a minha questão. Apoiar golpes de Estado é sempre... É clubismo. E não gosto nada de fazer uma coisa deste género e dizer eu estou deste lado ou eu estou daquele. Aqui na Venezuela, até porque temos venezuelanos a vir para aqui. Sentes que estás a... Eu percebo o que tu estás a dizer, acho eu, que é, sentes que estás a criar aqui um precedente perigosíssimo. Exato. Se neste aqui, ok. Se neste aqui é bom, então pronto, também os outros podem ou não ser. Só que o problema é que, imagina, não é um precedente porque assim, quando há uma ditadura, vamos supor, a União Soviética ou a Alemanha nazi, foram golpes de Estado, a mesma. Por exemplo, olha, ainda bem que falas nisso porque estás-me a lembrar de um ótimo exemplo. A Alemanha nazi não foi um golpe de Estado, nada. Não foi um golpe de Estado, caiu. Sim, ganhámos a guerra. Mas pronto, por exemplo, no que toca a... Mas a União Soviética é um bocadinho um golpe de Estado. Foi muito, mas foi mais económico. Foi uma manipulação económica das coisas. Claro agora, por exemplo, eu acho que... Imaginem que o Hitler não tinha atacado a Rússia. Logo,
tinha ganho a Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque foi basicamente o erro que ele cometeu, foi atacar a Sim. Rússia. Se não fosse E isso, ele tinha tinha ganho. conquistado Ponto. a A Europa Europa Ocidental, toda. provavelmente. E sedimentava-se ali e estava ali o regime deles. Ok, Hitler, nazi, mata judeus, é mau. Todos concordamos nisto, não é? Aqui é fácil de escolher uma equipa. Fácil, aqui é muito aquilo é fácil. uma fácil. É. Não apoiariam aqui um golpe de Estado? Pois, é linear, é muito linear. É tão preto no linear branco. quanto isso. É o E problema, é aqui que esse se é vê o o preto clubismo. no branco. A dificuldade das situações essa é uma situação. Atenção, é uma situação preto no branco em hindsight também. Claro, lá está. Essa é uma das questões. Se calhar a Venezuela daqui a 30 anos ou daqui a 50 anos também parece uma situação muito mais preto no branco. Nós estamos a vivê-la e a experienciá-la e então E é as sempre coisas muito não- diferente. É muito diferente. Depois da história já estar escrita é completamente diferente. Muito diferente. Não, porque, por exemplo, o que se passou com o Bashar al-Assad, tipo, eu pessoalmente eu não acho que o homem que seja um ditador, as questões dos ataques com armas químicas têm muito que se lhe diga. Depois têm por trás uma série de coisas que é que levantam estas suspeitas de serem apenas interesses americanos. Isso era uma cena que eu, Como, por que eu exemplo, queria também tocar aqui, na cena do... os americanos estão a fazer isto pelo petróleo da Venezuela. Pelos interesses económicos que eles têm. Mas eu começo a achar que isso é cada vez um argumento mais fraco. Ok. Tens outros sítios que os americanos não atacaram. Porquê é que eles não invadem o Canadá? Por exemplo, Mano. o Canadá também tem reservas enormes. Porque o Canadá é um regime amigável, Ok. por exemplo. Eu diria à partida que seria isso. A Venezuela não é de todo. A maior parte dos países do Médio Oriente. Aliás, por exemplo, isto é daquelas Mas o que é questões que importa ser um regime amigável? É isso que eu quero perceber. se não for amigo dos Estados Unidos, não lhes vende petróleo. E eles querem. Mas a Venezuela, os americanos estavam a continuar a explorá-lo. Sim. Mas acho que aqui a questão é as empresas americanas de petróleo serem elas a explorar isso. Porque depois isso, Não, mas continuam a ser. Como assim? Continua O a ser com o petróleo ConocoPhillips Exxon. venezuelano Sim, vai não para as está todo refinarias no- americanas. Continua Peraí, a não ser. está tudo nacionalizado? Não é tudo tratado A lá? exploração. Ok. A refinação, etc. continua a voltar Pronto, para eles os se calhar Estados querem a Unidos, etc. exploração. É tal coisa, eu não sei. Eu vou-te ser sincero. O crudo é cada vez menos preponderante. Uhum. E eu, pronto, se calhar vou dar um bocadinho só do meu lado, para encerrar. Eu Acho que fazes acredito que os americanos são muito mais virtuosos do que te lhe dá crédito Uhum. e que eles fazem o que fazem porque efetivamente, São boa gente. não é porque são boa gente, mas porque é bom para eles que toda a gente jogue com eles, óbvio. Mas eles estão a fazer não porque eles querem controlar o mundo, mas sim porque é melhor para toda a gente se o regime mais próspero do mundo e a ideia que é subjacente ao regime mais próspero do mundo for o regime que é espalhado por todo o planeta. E eu acho que aí apenas Percebes? entras num problema que é o dos meios justificarem os fins. Por exemplo, Não digo contrário, mas acaba porque, por ser um tema recorrente em todo lado. o que está a passar na Síria é muito simples. Os Estados há uma discussão para se construir uma pipeline que há basicamente duas pipelines em concorrência, que é uma que começa no Qatar Ok. e passa pela Síria e vai dar petróleo e gás natural e tudo mais à Europa. Ok. E a outra começa no Irão e passa pela Síria e vai dar Ok. vai fornecer as coisas à Europa. Portanto, aqui tu tens Qatar, aliado dos Estados Unidos, Irão, aliado da Rússia. As duas pipelines passam pela Síria. A Síria é o país-chave desta questão. E é por isso que os Estados Unidos querem instalar um regime que seja favorável. É assim, dentro de todas as coisas que eu já li, esta parece ser aquela que faz mais sentido. Não estou aqui a dizer é esta a verdade. Pessoal, vejam por vocês. É o melhor que eu vos posso dizer. Mas era a tua verdade. Exatamente, não querem pôr a minha verdade a ninguém. E isto é uma das coisas que eu vi, é uma das coisas que faz sentido. E será a razão pela qual os Estados Unidos querem tirar o Bashar al-Assad lá e impor um regime favorável a eles, é precisamente para isto. Para os interesses económicos dos Estados Unidos estarem bem servidos e não os da Rússia. E então lá está. É daí que vem a utilidade de pintar o Bashar al-Assad como um ditador que anda a fazer mal ao seu próprio povo. É a mesma coisa que se passa com o Maduro. Ok. Volto à mesma questão de sempre. Não me sinto nada confortável a emitir uma opinião tão forte e dizer sim, este golpe de Estado é bom ou sim, aquele golpe de Estado é mau. Eu pessoalmente não gosto de golpe de Estado porque eu acredito que os povos devem ser soberanos, devem decidir por si próprios. Lá está, é assim, é exatamente isso. A nós não nos cabe fazer, pelo menos não neste programa, não nos cabe tomar a decisão ou emitir a nossa opinião ou formatar a opinião de ninguém
cabe-nos a nós dar a informação para que as pessoas, tal como nós fizemos, e guardamos a nossa informação, e depois a nossa informação, nossa opinião manifesta-se nas nossas ações. Cabe às pessoas também fazer exatamente isso. Nós apenas queremos ser o veículo da informação, não da opinião. E acho que essa é a parte mais crucial, é mesmo darmos essa possibilidade das pessoas fazerem a sua própria opinião. Eu acho que até por causa disso que nós fizemos as duas primeiras partes, foi basicamente um disparar de factos mais ou menos objetivos, sem grande enviesamento. E no fim eu dei um bocado mais à vontade, tive um bocado mais à vontade para dar a minha opinião, porque também acho que é uma das coisas que as pessoas gostam de ouvir. Devemos dar, claro. É? Temos esse direito. Estou num país livre. Ok. E pronto, acho que é exatamente isso que queremos fazer. Vou esperar para as coisas continuarem a desenvolver. Ok, uma ressalva. Uma coisa que eu gosto muito neste golpe de Estado, é uma coisa que eu gosto, é que Guaidó já veio dizer que não se vai candidatar a presidente. Portanto, já ganhou pontos. Aqui ganha pontos, porque ao menos já estou a ver que ele não está a fazer isto com sede de poder. Exato. Ele quer ser presidente interino para puxar eleições livres. Exatamente. Para a Venezuela, para o povo venezuelano escolher um presidente. E ele não vai concorrer às eleições para presidente. E o próprio Nicolás Maduro vai poder concorrer como presidente. Aliás, como ex-presidente e como candidato normal, não como presidente incumbente. Gosto disso. Porque ao menos parece que estão a tentar ser neutros e independentes. Acabamos num tom positivo até. Acho que sim. Porque eu espero que isto se venha a tornar muito positivo para a Venezuela e para o resto do mundo em geral. Exato. Estamos num período de transição. Fingers crossed. Exatamente. Pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido qualquer coisita. Comentem, partilhem, já sabem. Redes sociais em geral, coisas, bué de cenas. Nós tentamos responder o máximo possível. Exatamente. E vamos nos ver no próximo episódio, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho, pessoal.